Olá, tudo bom? Esse é o quarto vídeo do meu diário de escrita e hoje eu vou falar sobre uma coisa que nem eu mesmo esperava ter que falar, sobre abandonar um projeto de livro para começar outro. Eu fiz isso, abandonei o projeto de um livro que eu estava fazendo, do meu romance, sobre o qual inclusive eu já falei nos 3 primeiros vídeos desse diário, né? Se você não acompanha, você pode ver, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu abandonei esse projeto de romance para começar outro projeto que não é de romance. E quando eu digo abandonar, é abandonar pelo menos temporariamente, né? Eu não sei se eu vou voltar ou quando eu vou voltar a esse projeto de romance sobre o qual eu falei nos 3 primeiros vídeos, né? Que você, se estiver acompanhando, já sabe um pouco até sobre ele. Acontece que, para quem escreve literatura, esse ato de abandonar um projeto de livro é uma espécie de assombração, né? A gente não é autorizado a abandonar um projeto, digamos assim. A gente tem que seguir com ele até o fim, porque se a gente abandona, ou a gente não nasceu para ser escritor, ou aquele projeto de fato não era importante pra gente. Então, é uma assombração que persegue muitos que escrevem, né? Que por um motivo ou por outro se sentem na necessidade de abandonar um projeto para começar outro, ou devido ao tempo de escrita, ou devido ao próprio tema, que precisa ser amadurecido um pouco mais. Isso acaba levando também muitas vezes a culpa, né? Por que eu abandonei esse projeto? O que é que eu vou fazer? Eu mesmo não senti nenhuma culpa quando eu abandonei o projeto do meu romance. Repito, abandonei temporariamente. Se ou quando eu vou voltar para ele, eu ainda não sei. Mesmo assim, eu não tive culpa alguma. E eu vou dizer o porquê. E quando eu digo culpa, quer dizer, eu não senti remorso algum, não senti dificuldade nenhuma de abandonar ou de deixá-lo de lado por um tempo para me concentrar em outro projeto, sobre o qual vou falar hoje um pouco, né? A partir de hoje eu começo a falar sobre esse projeto atual. Deixo de lado um pouco o romance e começo a falar mais sobre esse. A escritora Fabiane Guimarães, na sua newsletter de dezembro do ano passado, ela fala justamente sobre isso, sobre a fidelidade que um escritor deve ter com o seu projeto, com a sua ideia. E vale muito a pena ler, inclusive eu vou deixar aqui o link embaixo, caso você queira ler. Vale muito, muito a pena. No final dessa newsletter, aliás, antes eu quero ler um trecho, porque no final dessa newsletter ela traz algumas perguntas que eu considero muito, muito importantes para a escolha de um projeto, para levar ele em frente até o final. Mas antes disso, eu vou ler aqui um trecho que também é muito válido. Ela diz assim: fazer literatura é uma forma de monogamia, de construir um lar e voltar para ele, eliminando os ruídos de fora, as vontades criativas rápidas, que são micro-paixões que nem sempre valem a pena. Escrever livro demora anos. Nem todo mundo está disposto a esperar por algo que ainda vai sair de si mesmo. Escrever um livro, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, demora anos. E nisso, quem sabe, eu acho até uma resposta pro fato de eu ter abandonado o livro. Quem sabe ele precise de mais tempo de amadurecimento. Eu comecei a escrevi os primeiros capítulos, estava totalmente imerso nesse projeto de romance e, no entanto, eu abandonei. Quem sabe seja justamente para que ele pegue mais corpo, mais amadurecimento nesse tempo que ele vai estar ali descansando. Quem sabe quando eu voltar para ele já esteja mais maduro, minha ideia sobre ele já esteja mais concretizada, né? Quem sabe, não sei. Mas é isso, dá trabalho. Escrever dá trabalho, como ela mesma diz também no texto. Mas enfim, como eu disse, no final da newsletter, a Fabiane Guimarães apresenta algumas perguntas que podem ajudar na escolha entre um e outro projeto. Essas perguntas podem ajudar na escolha de qual você vai trabalhar. E as perguntas são as seguintes: qual é a história que só eu posso contar? Qual é a história que eu preciso contar? Qual é a história que mexe comigo? Qual é a história que vai fazer sentido? E qual é a história que vai continuar fazendo sentido, mesmo com o tempo? Então são 5 perguntas muito, muito importantes, fundamentais para a gente ter consciência do trabalho que a gente faz. As 3 primeiras perguntas eu vejo como perguntas de natureza interna, né, que dizem respeito somente a gente. Eu vou repetir: qual é a história que só eu posso contar? Qual é a história que eu preciso contar? E qual é a história que mexe comigo? E ela ter botado essas 3, né, em primeiro lugar, como as 3 primeiras, mostra justamente a importância de se perguntar a si mesmo. Primeiramente, né, esquecer do que está em volta e se fazer uma pergunta para você mesmo. É essa história que eu preciso contar? É essa história que só eu posso contar? Como ela mexe comigo? São perguntas de caráter interno. As outras 2
também são muito importantes, mas eu já observo como de caráter externo. Depois que você conseguir se responder, né, as 3 primeiras, as 2 últimas qual é a história que vai fazer sentido. Já remete ao leitor, né, aos leitores, fazer sentido para os leitores e também para si, claro. E qual a história vai continuar fazendo sentido mesmo com o passar do tempo. Qual história vai ficar para a posteridade? Eu acrescentaria 2 perguntas a essas que a Fabiane Guimarães apresenta, que no meu caso foram muito importantes, foram fundamentais, decisivas para que eu mudasse, abandonasse o projeto de romance e começasse esse outro. As perguntas são: o que me faz vivo? E há quanto tempo essa ideia ou essa história está comigo? Então, essas 2 perguntas foram fundamentais. O que me faz vivo e há quanto tempo essa ideia está comigo, né? Esse projeto novo que eu estou trabalhando nele agora, que é um projeto de livro de microcontos fantásticos, né? Isso mesmo. Eu estou com um projeto de livro de microcontos fantásticos, já escrevi alguns, uns 30, mais de 30, desde que eu comecei, mas ele tem me deixado, nossa, eu nunca escrevi com tanta vontade. Lógico, cada projeto tem sua força, né? E quando a gente está escrevendo aquele projeto específico, ele é a coisa mais importante da nossa vida. Assim foi com o Reality, né? O meu livro de contos que eu lancei em julho do ano passado. Mas esse livro de microcontos tem tomado assim todos os meus pensamentos. Então ele tem me deixado bastante vivo, né, para as coisas, enfim, e tem me alegrado bastante e me desafiado, sobretudo me desafiado. Eu nunca não estava nos planos escrever um livro de microcontos, definitivamente. Ou eu escreveria outro de contos ou romance, que eu estava com um projeto dele. Mas um livro de microcontos nunca passou pela cabeça. Ele veio assim de forma ao mesmo tempo inesperada, surpreendente. Mas a outra pergunta me diz por que eu escolhi, né? Há quanto tempo eu estava com essa ideia? Eu identifico o início dessa ideia do livro de microcontos quando eu escrevi um dos contos que está no Reality, inclusive chamado Dono. Se você ainda não leu, eu vou deixar aqui o link para adquirir o conto Dono, que está no meu livro de contos que eu lancei ano passado. Eu identifico nele o começo de tudo. Eu escrevi ele em 2020, olha só, entre 2020 e 2021. Há bastante tempo, quando eu escrevi aquele conto, eu tinha uma vontade de escrever narrativas daquele tipo. Quem não conhece também pode adquirir o livro e conhecer. Vão saber do que eu estou falando. Aquela estrutura mais pequena, uma estrutura menor, mais fechada, que caberia ali em uma página. Um microconto mesmo, um mini conto. Desde essa época, 2020, 2021, quando eu escrevi esse conto, eu já tinha essa vontade. Então ela só foi amadurecendo de mim, embora eu nem me lembrasse dela, mas ela foi crescendo, até que chegou um ponto em que, sem que eu esperasse, ela brotasse e viesse a se tornar esse projeto de livro de mini contos fantásticos. Se faça essas perguntas, são muito válidas. Se você, por acaso, tem aí mais de uma ideia de projeto de livro e não sabe com qual trabalhar, qual te faz mais vivo, qual te mexe mais contigo, qual está mais tempo aí amadurecendo no teu corpo, na tua cabeça. Nos próximos vídeos do Diário de Escrita eu dou mais detalhes sobre esse livro de mini contos.